Olá, meninos e meninas. Iremos iniciar agora a nossa 14ª aula de Arquitetura e Organização de Computadores. Então, o que nós aprendemos na última aula? Nós vimos as placas de vídeo. No caso, nós focamos nos conectores de vídeo e vimos que existem diversos tipos de conectores de vídeo no mercado, que eles possuem a finalidade geral de conectar o sinal de vídeo do dispositivo para outro, certo? Então, hoje iremos ver outros conectores e vamos iniciar pelo DVI, certo? Que foram conectores que substituíram os conectores VGA. E no padrão DVI, as informações podem ser tratadas tanto de maneira analógica como maneira digital, certo? O que não acontece com o conector VGA. Então, o padrão DVI possui maior qualidade do que o padrão VGA. E esse padrão DVI, nós temos alguns padrões que são considerados principais, certo? Que é o caso do DVI-A, DVI-D e DVI-I. Então, o que seria cada um deles? O DVI-A, ele suporta conexões analógicas e apresenta geralmente qualidade superior ao VGA. O DVI-D suporta conexões digitais e o DVI-I permite conexões tanto analógicas quanto digitais. Então, o padrão DVI é amplo e permite sua utilização de modo single link, que vai uma resolução de até 1920 por 1200 e dual link com a resolução de até 3840 por 2400. Então, o padrão DVI-A e o padrão DVI-I permitem a conexão para VGA através de adaptadores, certo? No caso, nessa imagem, nós temos os adaptadores DVI para VGA. Então, é aconselhável utilizar a conexão DVI-D para evitar conversões e garantir uma melhor qualidade de imagem. E além disso, é aconselhável em monitores LCD, televisores de plasma, devido à qualidade apresentada por eles. E nós temos um outro tipo de conector, que é chamado de conector HDMI, que você já deve estar mais acostumado, porque ele está bem mais presente na sua casa, né? Então, esse tipo de conector é um dos melhores tipos de conexão que tem disponível no mercado. Ele apresenta apenas sinais digitais, o que faz com que a qualidade da imagem seja melhor do que os outros padrões que foram apresentados, certo? Neste tipo de conexão, os sinais de áudio digital são transmitidos no mesmo cabo, então não há necessidade de cabo extra para a conexão de áudio. E ele é bem semelhante aos conectores USB, como podemos perceber nessa imagem. Então, aqui na figura, eu trouxe para vocês uma ilustração dos principais conectores de vídeo. No caso, que a gente viu, né? HDMI, RCA, DVI. E nós temos aqui também as placas de som, que são dispositivos que são capazes de emitir áudio produzido por um computador. Então, os primeiros computadores possuíam apenas um dispositivo presente que era chamado de PC Speaker, o qual emitia avisos sonoros da placa-mãe. Então, hoje em dia, as placas de som podem ser encontradas basicamente de duas formas: placas off-board e placa on-board. Então, a placa off-board são compradas separadamente e adicionadas à placa-mãe. São aquelas placas que nós compramos, certo? E é encaixada diretamente na placa-mãe. Já a placa on-board, ela já vem integrada na placa-mãe do seu computador. Então, quanto aos tipos de conexão que uma placa de som pode ter, variam conforme o modelo da sua placa-mãe. Essas conexões mais usuais são o mic, line-in, line-out. O mic é a conexão cor-de-rosa, que serve para a conexão de microfone. O line-in é a conexão de cor azul, que serve para a entrada de áudio. E o line-out é a conexão de cor verde, que é a conexão para caixas de som ou fones de ouvido. Mas nós temos outros tipos também, que é o speaker, né? Que é a conexão de cor preta, que é usada para caixas de som sem amplificação. O SPDIF e subwoofer, que é a conexão de cor laranja. Conexão para dispositivos externos com sinal digital. E nós temos o joystick e o MIDI.
que serve para a conexão de controle para jogos como joystick ou instrumentos MIDI. Esse instrumento MIDI serve para a interface digital de instrumentos musicais, certo? Então aqui nós temos uma representação da placa de som com cada entrada que foi mencionada anteriormente, certo? Entrada de caixa de som, microfone, amplificadores, dispositivos de áudio em geral, certo? E aqui o joystick. Então aqui eu tenho uma atividade para vocês que eu quero que vocês citem os principais padrões DVI e fale sobre cada um deles, certo? Eu quero que vocês falem um pouquinho sobre eles. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós continuamos com os conectores de vídeo, nós vimos outros conectores, certo? No caso, foram DVI, HDMI. No caso, o DVI foi um substituto do conector VGA. E os principais padrões de DVI são DVI-A, DVI-D e DVI-I. Aprendemos a definição e a diferença de cada um deles. Vimos também o HDMI com a sua definição. Esse já é bem mais conhecido na sua casa, né? É um cabo que podemos utilizar tanto no computador como também nas televisões, nas Smart TV. Vimos também as placas de som, certo? Com as suas definições e conceitos importantes que a gente aprendeu hoje, certo? Então aqui nós temos as referências. Por hoje é só. Tenha um bom dia e até a próxima aula.